E agora nós vamos dar sequência, a minha vai fazer os sorteios dos prêmios, que a Premier sempre agracia aos participantes. Imagina, Carla, a gente que agradece. Bom dia a todos. Antes de eu começar, vocês receberam um papelzinho desse na entrada, que é a senha, né, que a gente vai estar sorteando os números. Teve alguém que perdeu e me entregou. Alguém tem o número 2786? Talvez vocês não lembrem, né? Mas todo mundo está com o papel? Vocês não estão? Será que é de vocês? Vocês não pegaram? Ah, você pega um lá? Para todo mundo poder participar. Pode escolher os números? Deixa eu só trazer que teve uma... Pronto? A gente vai sortear esses brindes agora para vocês, tá? O número 2570. 2570. Oi? Apresentador? O que tem? Apresentador. Passageiro. Ah, o passageiro. Não, Passageiro? Não, tem que teste? Não, já sei. Número 2984. 2984. Número 2578. 2578. Marmelada. Número 2622. 2622. Número 2585. 2585. Número 2591. 2591. E o último, 2614. 2614. Bom, gente, a gente da Premier Pet gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo, ao doutor também. O meu nome é Miriam, Paula e Nicole. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigada e boa palestra para todo mundo. Bom, acho que todo mundo mais ou menos imagina, ou se não sabe, o PetCare está começando a operar brevemente uma radioterapia. É um centro oncológico separado, seria a nossa 5ª unidade. E isso vem de um projeto já de bastante tempo, que demorou para ficar pronto. A doutora Natália Cruz, quem vai tocar o centro, ela teve em Colorado, State University por um tempo, a especialização dela em oncologia também. Teve agora também, trouxe o Dr. Michael Nolan. Então, eu gostaria de passar a palavra para ela contar um pouco da história dela para vocês. Bom dia a todos. Então, em nome do PetCare e da JCS, Serviço de Radioterapia Veterinária, eu vou falar um pouco do serviço que a gente está implementando aqui no Brasil, de radioterapia. Então, esse projeto, na verdade, começou a ser plantado, a ideia, e cultivado desde 2012, como a Carla falou, é um projeto longo, e hoje a gente espera colher esse fruto dessa nova, dessa ideia
tão inovadora e que talvez não, com certeza vai ajudar bastante na oncologia veterinária no Brasil. Então, com a parceria da doutora Carla, do PetCare, e do Dr. João Vitor e José Carlos, que também são proprietários do Centro de Radioterapia de São Carlos e Bauru, a gente fez o planejamento e a execução desenvolveu o serviço de radioterapia na veterinária. Então, a gente tem um projeto, foi desenvolvido pelo Dr. José Carlos, aqui atrás, que a gente tem aqui a planta do acelerador linear e a evolução da construção da obra. Então, quem são esses parceiros? A doutora Carla, todos já conhecem, mas eu vou apresentar o outro grupo. Então, o doutor João Vitor, ele é médico, graduado pela Faculdade de Medicina de Marília. Ele fez residência médica em radioterapia pela Fundação Antônio Prudente. É especialista em radioterapia pela Associação Médica Brasileira e Colégio Brasileiro de Radiologia. Ele é doutor em Radiologia Clínica da Universidade Federal de São Paulo. Hoje atua como colaborador da Fundação do Oncocentro de São Paulo e atua como médico radioterapeuta no Hospital do Coração e no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Dr. José Carlos da Cruz, ele é físico, graduado pela Instituição de Física da Universidade de São Paulo, fez residência em Física da Radioterapia pela Fundação Antônio Prudente, do Hospital AC Camargo, é especialista em Física Médica da Radioterapia pela Associação Brasileira de Física Médica, ABFM, ele é supervisor de radioproteção pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, doutor em Ciências e Radioterapia Física pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Durante muitos anos, ele foi coordenador do setor de Física Médica e Radioterapia do Hospital Albert Einstein, até 2014, e trabalhou também na Variance Medical Systems, que é o aparelho, o mesmo aparelho que a gente vai utilizar, implementando o sistema de planejamento 3D pela América Latina. Então, são duas pessoas com bastante experiência na área, que até hoje atuam na radioterapia. E como veterinária responsável do serviço de radioterapia do PetCare, eu tive a formação pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, aqui na USP. Fiz a residência em Clínica Médica de Pequenos Animais, pela mesma instituição. Fiquei, durante a residência, no estágio observatório no Hospital das Clínicas, no serviço de radioterapia. Fiz a pós-graduação Lato Sensu de Oncologia Clínica de Pequenos Animais pela Anclivé, PSP. Fiz o trainee no programa de radioterapia do Colorado. Fiquei 6 meses, foi onde eu conheci o Dr. Nolan. E fiz o curso de operação de sistema de planejamento Eclipse VET, que é o que a gente vai utilizar no serviço. E, recentemente, eu fiz uma visita no serviço onde o Dr. Nolan trabalha, na Carolina do Norte. Mas aí, se me perguntarem por que eu tive essa intenção, ou o que me fez inspirar a querer ir para essa área, que, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem esse contato, é que, na verdade, eu já faço isso há algum tempo. Então, está aqui minha experiência. É brincadeira, eu não tenho experiência, mas eu já fiz na Feira de Ciências da escola, fazia os moldes aqui das máscaras que a gente apresentou, o mesmo projeto. Então, na verdade, esse vocabulário de radioterapia eu já tenho há muito tempo, né? A responsabilidade que se tem com os pacientes, os tipos de radiação. Então, essa é a minha experiência. Então, a radioterapia ela tem como objetivo somar as modalidades de tratamento já disponíveis aqui no Brasil, na cura e nos cuidados paliativos do câncer nos animais. Então, somos o primeiro no Brasil e na América Latina com essa tecnologia para tratar os tumores
com radiação de forma mais homogênea, diminuindo os efeitos colaterais e aumentando o controle do tumor. Então, o nosso centro de oncologia, ele possui uma infraestrutura que atende às exigências dos institutos de radioterapia humano também. Então, o prédio ele é composto por 2 salas de consulta, a sala de planejamento, uma sala de preparo para anestesia e a recuperação após o tratamento, a sala de comando, onde é feita a operação da máquina, e a sala do acelerador linear. Então, essa foto, a sala de consulta. Essa foto mais recente, o equipamento ele está em fase terminal de instalação e a gente vai começar a fase de teste no equipamento. E, por outro lado, o PET Care, todas as unidades, Morumbi, Pacaembu, Ibirapuera e o Tatuapé, eles vão dar o suporte na área de diagnóstico por imagem, nos exames de laboratório, como centro cirúrgico e internação dos animais, dos pacientes oncológicos. Então, a radioterapia ela é uma modalidade de tratamento localizada, né, podendo ser aplicada de forma curativa adjuvante, como também paliativa, principalmente nos alívios de tumores, nos casos para aliviar a dor e as manifestações clínicas decorrentes da doença. Então, às vezes, obstruções que podem ocorrer, sangramento. Então, como que a gente faz? Dependendo do caso, exige um planejamento mais complexo, que às vezes a gente tem que fazer a simulação no aparelho da tomografia. Todos os casos eles têm a simulação, mas não necessariamente precisa da imagem. Então, quando ela é feita na tomografia, a gente faz a confecção dos imobilizadores, faz a imagem da tomografia computadorizada e, para o nosso serviço, a gente vai utilizar a tomografia do PET Care Pacaembu. Tá? Então, nele, a gente pretende fazer os moldes, né, por posicionamento daqueles tratamentos em que precisam de imagem, que são mais complexos. Então, a gente consegue ter a aquisição de imagem e planejar melhor o tratamento. Então, os moldes são diversos tipos, né, para diversas localidades do corpo. Então, nesse momento é confeccionado para, durante o tratamento, a gente posicionar o animal conforme foi planejado. Então, às vezes, a gente tem um molde do corpo, aqui em boca, para manter a cabeça fixa. E a máscara que a gente usa é a mesma de humano, que eu mostrei a foto antiga, mas a gente recorta aqui para ter o acesso da anestesia. E os acessórios de indexação também, alguns são muito semelhantes aos dos humanos. Então, depois que a gente tem a aquisição da imagem, a gente vai para o sistema de planejamento. Nesse serviço, a gente precisa de outros profissionais agindo com a gente. Então, a gente tem o dosimetrista, que ele vai preparar a imagem para fazer o planejamento, o contorno. Então, nesse momento, a gente vai contornar tanto o tumor, fazer as margens, como o Dr. Nolan já explicou, como também contornar os órgãos de risco que a gente quer evitar os efeitos colaterais. Tá? Então, depois de fazer esse preparo da imagem, fazer o contorno do tumor, fazer a aplicação da dose, o sistema ele calcula a distribuição de dose e o físico é responsável por reavaliar todo o planejamento e verificar, fazer o controle de qualidade. E aí sim ele é aprovado para o tratamento. Então, o nosso serviço ele vai ter um acelerador linear, que é o Clinac 600 CD da Varium, que ele tem uma energia de fóton 6 MV, então é um aparelho de mega voltagem. Ele possui colimador de múltiplas lâminas, filtro dinâmico e arco dinâmico, o que permite mais para frente a gente adaptar a máquina para outros tipos de tratamento, como a radioterapia estereotáxica, que o Dr. Nolo estava explicando. E, por enquanto, a gente tem, além da radioterapia paliativa de 3D conformada, a gente vai poder fazer o IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada. A gente tem os acessórios disponíveis e o sistema de planejamento também. Tá? Então, esse é o mesmo equipamento que a gente vai utilizar.
e são as possibilidades de técnica de tratar. A anestesia também é outro ponto importante que já foi abordado. Durante todo o tratamento, a gente vai precisar anestesiar o animal. Então, aqui é uma imagem de um gatinho sendo anestesiado, como ele já explicou, que não pode a gente fazer quando o tratamento é longo e tem que fazer anestesia diária. Então, a gente faz o uso de anestesia inalatória e o animal fica sozinho na sala, né? E não tem uma janelinha como na tomo para a gente ficar olhando e monitorando o paciente. Então, na sala de comando, onde a gente tem o técnico vai comandar o aparelho, a gente também tem as imagens de dentro da sala. Então, a gente possui câmeras para avaliar o monitor e se o animal ele se mexe durante a corda da anestesia. Enfim, a gente tem que fazer esse monitoramento. Para quem vier de fora, de São Paulo, o PetCare, a gente vai fazer uma parceria com o Hotel Próximo, que permite hospedar animais também. Então, às vezes, tratamentos longos que precisem ficar diariamente fazendo tratamento, às vezes 15 a 20 sessões. E também possuímos o hotel, o canil, que pode ficar como hospedagem para os animais que vierem de longe. E não tem como ficar vindo todo dia no PetCare. Então, encaminhamento para consulta, na verdade, vai ser para uma consulta na radioterapia. Então, a gente pede que o profissional que tiver interesse, indicação ou tiver alguma dúvida, que entre em contato com a gente, pode ser por telefone ou e-mail, contando a história do animal, a história do tumor, se já foi feito o diagnóstico, qual que é, se foi feito algum tipo de tratamento antes, os exames que eles têm de imagem, laboratório. Isso para a gente tentar chegar num acordo se vale ou não a indicação na consulta. Na dúvida também, é claro que a gente vai aceitar. Mas a gente vai manter esse contato com os oncologistas, porque a nossa consulta vai ser em radioterapia. Então, a gente vai fazer uma consulta direcionada para a indicação ou não do tratamento em radioterapia. Todos os pacientes que necessitarem de quimioterapia antes ou depois da radioterapia, a gente vai manter esse contato com o oncologista. Não faremos esse papel. Então, depois tem o telefone e o e-mail. Então, é uma modalidade de tratamento, a radioterapia, que envolve diversos profissionais, como citei ao longo da apresentação. Então, a gente deve manter essa comunicação a fim de agregar novos conhecimentos e desenvolver cada vez mais a oncologia no Brasil. Então, a localização para o nosso centro, o PetCare está aqui, como a maioria já conhece, são algumas casas para baixo, né? A gente já está em fase final, a parte da construção do prédio já está finalizada, a gente está em fase final da instalação do equipamento. Mas a gente espera que logo já esteja disponível para todos nós. Gente, eu acho que a gente pode dar a sequência de perguntas da palestra com o Dr. Nolan. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta também no final sobre o centro, a gente vai responder. A princípio, ele começa a operar em julho, agosto. A gente já vai avisar todos os colegas. Todo mundo vai querer saber quanto vai custar. Não é uma coisa muito barata. A gente acredita que vai custar entre 8 e 14 mil o tratamento. Vão ter formas facilitadas de pagamento. Mas é uma coisa que a gente não tem totalmente definido agora. Sabemos por volta do que vai ser. A gente vai comunicando com vocês. A Natália, ela está por trás do e-mail radioterapia@petcare. Qualquer dúvida também, vocês têm a helpdesk aí para conversar. Vocês podem mandar e-mail para mim, para carla@petcare, mas a gente vai estar avisando todo mundo. Eu acho que eu esqueci só de falar uma coisinha que não tem nada a ver, que o nosso novo aplicativo, o novo Bulário está saindo. Ele está saindo essa semana que vem, com mais drogas, com cálculo de ração e com a relação total de nossos exames de laboratório e de imagem também. Dr. Nolan, up to you.
I hope everyone enjoyed their break. Eu espero que vocês tenham tido um intervalo agradável. Agora vocês comeram. Eu espero que vocês não durmam agora. Eu gostaria de falar agora sobre diferentes áreas onde a radioterapia pode ser útil. Eu quebrei isso de acordo com os sistemas. Uma boa pergunta. Aliás, várias perguntas chegaram a mim no intervalo, mas uma eu gostaria de compartilhar com vocês. Em alguns lugares do mundo, em algumas clínicas de radioterapia e muito na literatura, há relatos de radioterapia de definição intensiva dada 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, em vez de 5 dias por semana. É uma pergunta interessante e voltamos aqui à história. Os tratamentos modernos são feitos com anestesia geral diária. Nós usamos anestésicos de curta ação, como o isoflurano, que são seguros. O protocolo original de radioterapia, eles foram criados antes do isoflurano e antes dos equipamentos de monitoramento modernos. Então, os pacientes eram anestesiados diariamente com alotano, e isso não era muito seguro, e não havia uma boa monitoração para garantir a anestesia segura. E é por isso que tem-se os protocolos de segunda, quarta e sexta. Há ainda alguns lugares que usam esses protocolos. Para dar a mesma dose de radiação durante um período de 3 ou 4 semanas, a dose diária tem que ser maior se você der o tratamento 3 vezes por semana, em vez de 5. Isso aumenta os efeitos colaterais, ou o risco para efeitos colaterais. Então, na maioria dos lugares, agora trata-se 5 dias por semana se você tem a intenção da radioterapia definitiva. 3 vezes por semana é mais conveniente, talvez os efeitos colaterais de curto prazo não sejam tão ruins e o controle ainda pode ser, do controle tumoral pode ser bom. Talvez em alguns casos você pode optar por 3 vezes por semana ao invés de 5, mas depende do paciente. Eu gostaria de organizar isso a diferentes tumores que nós tratamos, até mesmo algumas doenças não tumorais que tratamos com a radioterapia. Então, eu tentei organizar essa sessão de acordo com os sistemas corporais. Então, alguns dos tumores não podem estar correlacionados, mas eu prefiro ir da cabeça em direção à cauda. E, no final, eu posso responder perguntas. Então, vamos começar com o sistema nervoso. No sistema nervoso, claramente, nós temos 3 tipos primários de doenças. Os tumores cerebrais, os tumores da medula e os tumores das bainhas neurais. Os tipos mais comuns de tumores neurais são os meningiomas, os tumores hipofisários e os angliomas. Há outros, como os tumores do plexo coroal, outros vários tipos, até mesmo cânceres ou tumores metastáticos que podem ser tratados com a radioterapia. Mas as indicações mais comuns são os meningiomas, os tumores da hipófise, os gliomas e outros. Aqui nessas ressonâncias, eu não sei quantos de vocês usam as ressonâncias magnéticas. Aqui em cima temos um gato com adenoma pituitário. Esse é um tumor que frequentemente causa diabetes resistente à insulina em gatos por causa de uma sobreprodução do hormônio de crescimento, que é também conhecido como acromegalia. Aqui à direita embaixo temos um animal com um meningioma no lobo frontal. Na verdade, é um meningioma no lobo olfatório. Esse é o tumor mais comum que vemos de uma maneira geral em termos de tumores cerebrais em cães. É uma localização bastante comum. E aqui à esquerda embaixo, um cão com um glioma, que é intraaxial e ele sai do parênquima cerebral. De uma maneira geral, para os tumores cerebrais sem a radiação estereotática, nós podemos ter 2 opções. E esse aqui será o tema para várias das doenças que vamos discutir. Aqui temos uma preferência, entretanto. A preferência é para a radioterapia de intenção definitiva.
A maioria dos tumores que eu trato, eles recebem 4 semanas de tratamento, 20 tratamentos, então. Os cães costumam ir muito bem e raramente se vê efeitos colaterais. Você precisa considerar os riscos anestésicos que estão associados a uma doença cerebral, como alterações da pressão sanguínea. Eles podem ser um desafio anestésico e esse é o maior risco associado a esses animais. Se a radioterapia estereostática possa se tornar uma opção aqui, ou se alguns clientes de vocês podem viajar ao exterior, pode ser uma alternativa. Há diferentes protocolos de tratamento único ou de 3 frações para os tumores de bainha ou 5 frações para os animais que têm o glioma, por exemplo. A alternativa, nós podemos fazer a radioterapia paliativa, e normalmente isso são 5 dias, ou consecutivas, ou uma vez por semana. Essa é uma opção interessante, mas o prognóstico é pior do que com a radioterapia definitiva. É só para o controle dos sintomas. Ele pode ser útil, é menos caro, pode ser bom para pacientes que são maus candidatos do ponto de vista anestésico, mas como prognóstico geral, isso não é muito bom. Quando pensamos nos efeitos colaterais da radioterapia em tumores cerebrais, é raro ter alterações externas. E os efeitos colaterais podem ser agudos, que acontecem 1 ou 2 semanas após a radioterapia. Os animais estão letárgicos, sonolentos. Normalmente esses efeitos são moderados, não afetam todos os pacientes, talvez 1/3, e normalmente se resolve por conta própria. O animal apenas está mais letárgico. Nós não vemos dermatite, nós não vemos mucosite, é raro ver otite, e também depende um pouco da localização do tumor, se ele é muito superficial ou não, mas normalmente não há efeitos colaterais associados à radioterapia de cérebro. Os mais comuns, entretanto, são aqueles que chamamos de precoce atrasados ou precoce tardios, afeta uma certa porcentagem de pacientes. E é menos comum se a radioterapia é fracionada. Ocorre 1 a 4 meses após a radioterapia e sintomaticamente parece que o tumor está crescendo. Então o paciente vai bem por alguns meses e de repente eles têm uma redução eles têm uma piora dos sinais clínicos. Os sintomas normalmente são moderados, mas podem envolver convulsões, alterações do comportamento, um comportamento estranho. Normalmente isso se resolve em 1 ou 2 semanas e com poucos cuidados, como por exemplo antiepiléticos, esteroides, medicamentos anticonvulsivos, e raramente podem ser fatais. Alguns pacientes poderão ter esses efeitos precoces tardios. Isso é o que nos preocupamos mais, então é o período mais crítico. Uma vez que passamos desse período de 4 meses, os sinais como necrose ao redor da área do tumor são muito raros. A radioterapia foi desenvolvida para que apenas 1 ou 2% dos animais apresentem esses sintomas após o tratamento. O motivo pelo qual esses são tão raros é que os efeitos colaterais tardios são muito raros, eles progridem rapidamente, não tem volta, então nós tentamos minimizar estes efeitos colaterais tardios. O prognóstico varia de acordo com o tamanho do tumor. E se pensarmos na radioterapia definitiva e deixarmos a radioterapia paliativa de lado, os meningiomas tendem a ter o melhor prognóstico. Então, se eles forem tratados apenas com radioterapia ou a cirurgia após a radioterapia, o tempo de sobrevida médio é de 18 meses. Os tumores pituitários são bastante semelhantes. Eles tendem a ser os macroadenomas e o tempo de sobrevida médio é de 12 a 24 meses após a radioterapia. Há uma publicação da Universidade de Davis, em Califórnia, que é muito mais instigante,
que diz que alguns dos animais com tumores pituitários tratados com radioterapia podem viver até 4 anos. Isso é muito bom, mas esses resultados nunca foram reproduzidos, então são questionáveis. Há dados muito bons para animais com gliomas. Não há muita publicação sobre esse assunto, mas como nós sabemos, é uma doença que é relativamente comum nas raças braquiocefálicas como o Boston Terrier e Boxer. Nós sabemos que a sobrevida média aqui é de 6 a 9 meses. O desafio é que os gliomas em cães são parecidos com os gliomas humanos, e alguns são de baixo grau e outros muito agressivos. Os de baixo grau, eles tendem a ir muito bem com a radioterapia isolada e os animais conseguem sobreviver por muito tempo e até chegar à remissão. Mas os animais com gliomas de alto grau têm um baixo prognóstico e 6 meses talvez seja um prognóstico muito bom para eles. Se formos dizer que esse animal só vai ser tratado com a radioterapia, isso quer dizer que o glioma não pode ser tratado cirurgicamente, então não sabemos o tamanho do tumor, e então é difícil fazer um prognóstico porque não temos as informações. Nós estamos fazendo um diagnóstico apenas com as imagens. E aqui nós temos uma sobrevida média de 6 a 9 meses. Há alguns fatores prognósticos associados aos animais que têm tumores cerebrais. Um deles é o tamanho do tumor. Os tumores grandes têm um prognóstico pior e isso faz sentido. Mas o que tem mais impacto é a severidade dos sintomas no momento do diagnóstico. Os animais que têm sinais neurológicos muito ruins, como convulsões, eles terão um prognóstico muito ruim em relação àqueles que têm sintomas moderados ou leves. Quando pensarmos em tumores cerebrais, nós precisamos pensar em como incorporar a radioterapia com outros tipos de tratamento. Os meningiomas são frequentemente tratados com cirurgia se eles estão numa localização que pode ser ressecada. A pergunta aqui é: o que se ganha ao fazer a cirurgia mais a radioterapia, que é diferente de fazer ou a cirurgia ou a radioterapia? A maioria dos meningiomas em cães são atípicos ou invadem os tecidos adjacentes. Então, diferente de um meningioma num gato, que normalmente é bem encapsulado e que sai, é como se crescesse para fora do cérebro. Nos cães, esses meningiomas são mais agressivos. Mesmo que você imagine que retirou tudo numa cirurgia, é provável que existe uma doença microscópica residual e por isso nós podemos fazer a radioterapia. O problema é que quando olhamos dados para cães que tiveram cirurgia e radioterapia, eles não têm um prognóstico diferente dos animais que só passam pela radioterapia. Em ambos os casos, esses animais foram melhor do que os animais que só passaram pela cirurgia. Então, a cirurgia mais a radiação ou só a radiação tem de ser melhor que somente a cirurgia. E por isso nós nos perguntamos por que fazemos a cirurgia mais a radioterapia. O motivo para fazer isso é se você tem um cão que tem sinais neurológicos muito severos e não pode simplesmente passar pela radioterapia para ter a melhora dos sintomas. A radioterapia ela não funciona imediatamente. O dano é imediato. Os pacientes não vão para casa radioativos, os animais recebem a carga e a carga sai novamente. Mas o corpo precisa de um determinado tempo para processar os danos da radioterapia e nós podemos precisar de semanas ou meses antes de ter o encolhimento do tumor. Se temos um tumor que é muito severo, como uma herniação, que pode levar o cão à morte, você não pode esperar meses para que o tumor diminua de tamanho. Então, nestes casos, nós fazemos a cirurgia, tiramos o risco iminente à vida e depois fazemos a radioterapia. Também há quimioterapia para meningiomas, principalmente usando Lomustine, e algumas pessoas usam hidroxiureia. E não são tratamentos muito bons quando usados isoladamente e provavelmente não
adicionam muito em termos de prognóstico quando comparado à radioterapia somente. É talvez para um cliente que quer fazer todo o possível para salvar o cão, mas a radioterapia sozinha tende a ser bastante eficaz e você não deve ganhar muito com a adição da quimioterapia nestes pacientes. Outras considerações para os tumores pituitários. Como eu mencionei anteriormente, nos Estados Unidos nós temos apenas um cirurgião que faz a cirurgia para os tumores da hipófise. Então, a maioria dos nossos pacientes são tratados com radioterapia. E isso é realmente ou você faz um ou o outro. Ou tratamos com cirurgia ou com radioterapia. Se você tem um bom sucesso com a cirurgia, você não precisa fazer a radioterapia. Mas se você tem um paciente que talvez não vá bem na cirurgia, ou um cliente que não quer que o animal passe por um procedimento invasivo que pode resultar numa mortalidade, então a radioterapia pode ser uma boa alternativa. E isso vale para os macroadenomas de cães ou também a acromegalia em gatos. Há alguns animais que têm a doença de Cushing pituitário dependente que podem se beneficiar da radioterapia, mas normalmente o gerenciamento clínico desses animais é melhor, principalmente quando são cães com Cushing. Então, vamos falar agora dos tumores de medula. Como vamos tratar deles depende da localização do tumor. Para os extramedulares e vertebrais, como meningiomas, como vemos nesse caso, esse aqui é um meningioma do canal medular, ou talvez onde haja a compressão, como nos osteosarcomas, aí nós consideramos a radioterapia isolada ou cirurgia mais radioterapia. É o mesmo com os tumores cerebrais. Nós não esperamos melhorar o prognóstico, mas esperamos melhorar o padrão neurológico antes da radioterapia. Esse é um artigo de 1996 publicado pela North Carolina e eles avaliaram a radioterapia pós-operatória em cães. E é tudo o que temos publicado sobre esse assunto. Um estudo com 9 cães, mas mostra que o tratamento pode ser seguro e eficaz, independente do tipo de tumor. De uma maneira geral, para doenças medulares e doenças cerebrais, nós preferimos a radioterapia definitiva. Nos casos de doença intramedular, a opção tipicamente é a radioterapia isolada. A maioria dessas doenças intramedulares não podem ser operadas, então se usa a radioterapia definitiva. Se a doença for metastática, multifocal, aí utilizamos a radioterapia paliativa. De fato, há casos onde os cães têm metástases medulares múltiplas ou metástases no cérebro e na medula espinhal, e aqui nós podemos dar a radioterapia para todo o eixo neurológico do cérebro até a medula óssea. Até a medula espinhal, desculpem. Esses animais, eles talvez não tenham um bom prognóstico, então devemos pensar muito se realmente vamos fazer a radioterapia nesses animais, se eles vão sucumbir à doença de qualquer forma. A terceira categoria dos tumores neurológicos seriam os tumores dos nervos ou dos nervos cranianos. O tumor craniano dos nervos cranianos mais comum é o do nervo craniano 5. Aqui normalmente temos um grande componente intracranial, mas também podem afetar ramos periféricos do tumor. E aqui esse é um aspecto bastante comum. Você consegue ver os gânglios trigeminais, o tumor, e também conseguimos ver aqui os outros ramos que se estendem a partir desse tumor. E o problema nesse animal é a atrofia dos músculos mastigadores. Esse aqui, normalmente esses são os únicos sintomas desses animais. Às vezes nós temos a doença intracranial e se ela é grande, extensa, nós podemos ter sinais como convulsões ou até sinais de compressão. Nestes casos, normalmente nós usamos a radioterapia definitiva e em vez de utilizar
a CRT, a radioterapia 3D conformada, nós usamos a radioterapia de intensidade modulada porque temos um melhor resultado. Nós conseguimos acessar as outras áreas. Nós utilizamos isso para modular o feixe, conseguimos tratar todo o tumor, os nervos afetados e conseguimos não ter os efeitos colaterais como boca seca ou úlceras na boca. Há muitos animais que foram tratados nos Estados Unidos com a radioterapia definitiva e a STR, e o tempo de sobrevida médio, quando não temos outras alternativas de tratamento, o tempo de vida médio é de 12 meses. Eu falei como esses tumores podem ter vários ramos, e neste caso aqui temos outros ramos afetados. Nós podemos ver a porção intracranial do tumor e nós conseguimos ver também os ramos mandibulares e maxilares do tumor que estão aparecendo aqui. E aqui nós conseguimos ver o campo de radiação que está sendo usado para o tratamento. Neste caso, eu também estou mostrando o plano de tratamento radiológico com aquele desenho de cores que eu mostrei antes. A IMRT pode ser direcionada apenas àquele tumor e poupar as glândulas salivares, por exemplo, e também a mucosa oral. Nós também podemos evitar o olho quando nós temos a afecção dos ramos oftálmico e maxilar. Esses tumores também ocorrem em outras porções do corpo, aqui na medula lombar, 2 nervos afetados, e aqui no topo nós temos uma ressonância magnética com um tumor na raiz nervosa, e aqui temos uma imagem de necrópsia de um linfoma, e podemos ver aqui que as bainhas desses nervos estão afetados pelo linfoma. Esses tendem a ser os sarcomas, da mesma forma que os sarcomas do trigêmeo. Normalmente eles não metastatizam, mas também eventualmente podem ser linfomas. São melhor tratados com cirurgia e radioterapia, mas a radioterapia apenas isolada pode ser usada para diminuir o crescimento do tumor. Agora vamos nos afastar da cabeça e pescoço e vamos ao sistema musculoesquelético e pele. Os tumores mais comuns de serem tratados aqui são os sarcomas de tecido mole, os mastocitomas e os osteosarcomas. Essa aqui é uma imagem de um cão sendo tratado para um sarcoma de tecidos moles no membro. O tumor está sendo removido. Essa aqui é uma imagem intraoperatória. E há vários tipos de sarcomas de tecidos moles, como vocês sabem. Eles podem ser desde os fibrosarcomas até os tumores periféricos das bainhas nervosas, liposarcomas. Há muitos nomes que podemos usar aqui. Esses tumores eles são graduados pelos patologistas de acordo com o grau de diferenciação, o índice de mitose e o grau de necrose desses tumores. E normalmente isso é importante para o prognóstico, para saber qual a probabilidade de metástase e de recidiva local após a cirurgia. Nós também temos muita informação a respeito do prognóstico com os testes de coloração, qual é o tamanho do tumor, a evidência de metástases locais e sistêmicas. Para os sarcomas de tecidos moles, normalmente as metástases são pulmonares. É difícil ver metástases intraabdominais ou metástases viscerais dos sarcomas de tecidos moles. Para os tumores de baixo grau, o risco de metástase é muito baixo, menos de 10%. Para os tumores de alto grau, o risco de metástase é mais elevado, talvez 40%. Em qualquer um dos casos, seja o risco alto ou elevado, eles tendem a ser localmente agressivos e infiltrativos. Então, o tratamento normalmente começa com a cirurgia. E se a cirurgia pode ser feita com margens grandes na histologia, isso é o que é necessário em termos de terapia local. Se a cirurgia não for
não tiver sucesso em remover o tecido com uma grande margem de segurança, é necessário fazer a radioterapia adjuvante para matar as células remanescentes e evitar a recidiva. Isso pode ser feito com a radioterapia definitiva, com 8 sessões, e para os tumores próximos às cavidades do corpo, você pode usar até 20 frações. É um tratamento bastante eficaz e nós olhamos essas imagens antes. Esses animais podem ter efeitos colaterais muito desagradáveis, mas o resultado aqui no final é 85% de controle ou de cura local do tumor. Desde que seja um tumor de grau intermediário, isso significa que esse animal foi curado. Se é um grau 3, aqui eu tenho um problema. Eu fiz cirurgia mais radioterapia, mais cirurgia. Na verdade, deveria ser cirurgia mais radioterapia, mais quimioterapia aqui embaixo. Mas, então, para os tumores de grau elevado, onde o grau de metastatização é maior e de recidiva é maior, nós devemos fazer a cirurgia, a radioterapia e depois a quimioterapia para prevenir o surgimento de metástases. Os sarcomas vacinais em gatos, ou sarcomas associados a vacinas em gatos, eles são muito agressivos localmente. Por isso, o tratamento tende a ser muito agressivo e, por isso, pode ser paliativo. Nós podemos fazer a terapia paliativa para os sarcomas vacinais. Isso não causa a diminuição do tumor, mas faz com que ele estabilize e pare de crescer por alguns meses. No caso de um tumor que cresceu para os ossos, isso pode causar muito desconforto. Se pensarmos na ideia de cura, o tratamento ideal seria a cirurgia com grandes margens e depois radioterapia. Aqui nessa imagem eu estou mostrando um gato que tem um sarcoma vacinal intraescapular típico, e esse gato aqui, ele tem uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia muito grande, 5 centímetros de margem, tá? Então, e 2 planos de face em termos de profundidade. Nesse caso aqui, nós fazemos a radioterapia pré-operatório, mas também podemos fazer a radioterapia pós-operatória. Os mastocitomas, esse aqui é um aspecto bastante comum de um mastocitoma canino. Eles podem ser mais difíceis de diagnosticar citologicamente do que nos gatos, porque os grânulos não são tão visíveis como o DIFQIP. Mas a citologia ainda é usada para diagnóstico. Precisamos fazer os nossos testes laboratoriais, avaliar os linfonodos. É muito comum haver metástases dos linfonodos, e por isso é importante fazer a citologia dos linfonodos, mesmo que eles estejam normais. Nós precisamos também fazer ultrassom abdominal e também raio-x do tórax. Eles não são muito bons para identificar as metástases pulmonares porque eles são raros nos mastocitomas, mas fazemos as radiografias torácicas para identificar os tumores que possam estar localizados no tórax ou nos membros anteriores, ou para também avaliar os linfonodos intratorácicos. O tratamento de opção para cães e gatos, nesse caso, é a cirurgia apenas quando possível. A cirurgia isolada, ela permite que o tecido seja levado ao patologista, que pode avaliar e dar o grau do tumor e confirmar o diagnóstico. Eles também conseguem avaliar as margens. Essa imagem aqui, à direita e superior, é um slide de histopatologia e vocês conseguem ver que o comprometimento com os mastócimos aqui, vocês têm essa margem azul aqui, que é o corante usado na cirurgia. Então, o patologista consegue ver que, neste caso aqui, as células tumorais estão próximos à margem cirúrgica. Isso quer dizer que pode haver contaminação dessa margem cirúrgica e, nesse caso, nós recomendamos a radioterapia local. Então, a opção aqui é para a radioterapia e, normalmente, nós temos 15 tratamentos ou 3 semanas de tratamento e temos, graças a Deus, um bom prognóstico aqui. Se a cirurgia foi feita com a radioterapia, a taxa de recidiva local é de 5%.
E o risco de metástase também é de 5% para um mastocitoma de grau 2. Se a radioterapia definitiva não é possível por causa de questões financeiras, ou porque o tumor é muito extenso, ou porque já há metástases, aí podemos fazer a radioterapia hipofracionada ou paliativa. São 3 tratamentos dados semanalmente ou 5 dias seguidos. Nos Estados Unidos, nós combinamos esses tratamentos com o Paledia, que é o inibidor da tiroquinase. Eu sei que vocês não têm aqui no Brasil ainda. Então, isso poderia ser combinado com outras formas de quimioterapia, como, por exemplo, a vinblastina ou CCNU. Quando fazemos isso, nós combinamos a radioterapia hipofracionada com terapia sistêmica. É comum que exista uma terapia sistêmica perfeita. Alguns animais poderão ter a remissão desses sintomas por 11 meses. Então, pode ser uma boa alternativa para a paliação da doença. Nós precisamos ter cuidado quando tratamos massas muito volumosas com terapia paliativa, porque podemos ter a degranulação. Essas reações locais podem ser muito perigosas para os pacientes. Elas podem não apenas manter-se locais, mas podem levar a um choque sistêmico. Isso é porque as células respondem rapidamente à terapia, liberando o conteúdo dos grânulos nos tecidos locais e também sistemicamente. Essas não são reações comuns quando tratamos os mastocitomas, mas acontecem de vez em quando, mas principalmente quando temos tumores com volumes muito grandes. Esse animal tem um mastocitoma muito grande na lateral da face, foi tratado há 1 mês, e esse animal, 24 horas após a primeira sessão de tratamento. Esse animal foi tratado com 5 dias de tratamento seguidos. E vocês conseguem ver que o tumor é muito menor, até mesmo 1 dia após o tratamento. Mas vocês conseguem ver todo esse edema do rosto. E isso é um exemplo de reação de granulação. Aqui, 3 dias depois, onde houve a ulceração do tumor, esse animal acabou sendo eutanasiado por causa de uma reação de degranulação local por causa da radioterapia. Isso é muito comum de acontecer em tumores muito volumosos, então devemos prestar atenção a isso. Os osteosarcomas é o último tumor do sistema musculoesquelético que eu vou falar hoje, e é muito comum nos cães gigantes. E temos 2 problemas. É um tumor muito dolorido, que pode causar dor local, claudicação e predispor à fratura. E aí, por isso, nós podemos fazer a amputação ou uma cirurgia que preserve o membro ou a radioterapia. E, além disso, temos um alto grau de metastatização. Por isso, fazemos a terapia sistêmica. Aqui, esse Rottweiler tem um edema no rádio distal. E aqui temos a destruição do osso. E no momento do diagnóstico, esse animal tinha o raio-x torácico assim. E vocês conseguem ver os vários nódulos pulmonares que representam a metástase pulmonar. Aqui não poderíamos fazer a quimioterapia e a amputação. A quimioterapia não teria benefícios num animal com uma doença tão avançada. E para que fazer um animal com um prognóstico de apenas algumas semanas de sobrevida passar por uma cirurgia grande? Então, usamos a radioterapia paliativa, que é bastante simples e tem um custo-benefício bom para esses cães. O protocolo que eu uso são 2 sessões de tratamento em dias alternados. Eles têm poucos efeitos colaterais e 75% dos animais terão uma redução da dor que dura por aproximadamente 3 a 4 meses. Esse é o equivalente que você teria em termos de sobrevida com a amputação. A única coisa é que, se o animal estiver indo bem em 3 ou 4 meses, você pode repetir a radiação. Esse tratamento paliativo pode ser repetido sem uma alteração no perfil de risco do animal. Então, para os osteosarcomas, a radioterapia definitiva usa
os tratamentos diários não funcionam no osteosarcoma. Então, nós temos osteosarcoma apendiculares, ou nós usamos a radioterapia estereotática ou a paliativa. A radioterapia definitiva não tem lugar nesta doença. O meu vídeo não quer funcionar, eu vou tentar mostrar isso aqui. Esse aqui é um cão pequeno. Eu queria mostrar um cão que teve uma radioterapia paliativa para dor óssea. E é por isso que usamos a radioterapia para o osteosarcoma, porque diminui muito a dor óssea. Esse animal não tinha osteosarcoma, ele tem um tumor de células plasmáticas ósseo, ou outros tumores poderiam ser os carcinomas metastáticos também. É um vídeo bastante curto que eu quero mostrar. O vídeo mostra que o animal não apoia nada do peso no membro anterior direito. Ele foi tratado semana passada, então eu não tenho um segmento de longo prazo, mas eu tenho um vídeo que nós fizemos após o primeiro tratamento e antes do tratamento, do segundo tratamento, que também foi o tratamento final. Esse animal não teve resolução completa da dor. E eu sinto muito do vídeo estar de lado, mas vocês conseguem ver o animal 24 horas após o primeiro tratamento, já apoia um pouco o membro. Não 100% do peso, mas já melhorou consideravelmente em relação ao vídeo anterior. É uma melhora muito boa. Eu falei com o cliente antes de vir para cá e ela disse que o cãozinho está indo muito melhor após o final de semana. Então, isso é um exemplo de como os pacientes podem se beneficiar da terapia paliativa. Os gatos, que também têm os carcinomas de células escamosas orais, eles têm muitas alterações, elas não cladicam, mas há muita dor associada à lesão óssea e a cirurgia paliativa pode dar conforto a esses animais por alguns meses. Uma vez que eu já falei dos gatos e dos tumores orais, nós vamos falar da cabeça e pescoço. Aqui nós temos um gato com um carcinoma de células escamosas. É um pouco difícil de ver por causa da luz dentro da sala, mas vocês conseguem ver essa úlcera bastante grande no palato. Essa doença pode ser curada desde que sejam tumores pequenos e numa posição rostral na mandíbula. Essas é a menor porcentagem. A maioria dos gatos que têm essa doença tem um prognóstico muito ruim e não respondem a tratamentos agressivos. Há gatos que foram tratados com protocolos muito agressivos de cirurgia, radioterapia, quimioterapia e ainda morrem em 3 ou 4 meses. É uma doença muito agressiva que pode metastatizar, mas raramente é a causa da morte. O protocolo mais eficaz que eu vi foi publicado no Journal of Veterinary Internal Medicine em 2011. E ele vem da Universidade de Washington, esse artigo. O Dr. Fidel publicou esse protocolo, que é um protocolo de radiação bastante intenso. 14 frações de radioatividade, de tratamento de radioterapia, então 14 frações de radioterapia em 9 dias. Eu também fui tratada com carboplatina, esse animal. Qualquer um de vocês que usa a quimioterapia sabe que é uma dose muito baixa dada a esse animal. Essa dose de 100 miligramas por metros quadrados não é uma dose usada para efeitos citotóxicos ou controle metastático. Ela é simplesmente usada para sensitizar o tumor. É uma dose muito pequena que irá ajudar a radioterapia. Neste protocolo, eles deram 3,5 Gray, 14 frações, em 9 dias. E a carboplatina foi dada no primeiro dia e depois no 8º dia, mais ou menos. Aqui é o tumor antes e depois.
E aqui a mesma coisa, com uma metástase de linfonodo que foi tratada com uma redução bastante grande do volume do tumor. E aqui a sobrevida média foi de 6 meses, o que é bastante impressionante para esta doença. A maioria dos protocolos de radioterapia tem uma sobrevida de 3 meses. Há até mesmo dados publicados com a SRT para essa doença em gatos. E um protocolo de tratamento muito agressivo foi menos eficaz do que esse aqui e teve uma sobrevida média de 3 meses. Os carcinomas de células escamosas orais em cães têm um outro comportamento. O prognóstico, entretanto, também é ruim. As metástases são comuns, mesmo que você consiga controlar a doença local, esses animais morrem das doenças, das lesões metastáticas. Para um tumor que não é possível ressecar, você pode fazer uma radioterapia definitiva com um bom prognóstico, desde que o tumor esteja apenas na cavidade oral, como esse aqui na mandíbula. O lado ruim são essas lesões nas tonsilas. Para os tumores orais, o tamanho do tumor é muito importante. Para os tumores de estágio baixo, aqueles que têm um diâmetro com menos de 2 centímetros, 98% do tumor é controlado 1 ano depois. E 3 anos depois, 74% ainda estão bem controlados. Mas conforme o tumor cresce, você pode ver que esses números diminuem. Ainda são bastante razoáveis para o estágio 2, onde nós temos 2 ou 4 centímetros de diâmetro, mas caem rapidamente para 40% de controle para tumores que são muito grandes, mas maiores que 4 centímetros. Um outro tipo de tumor, que não é cancerígeno, mas é um tumor benigno oral que responde bem à radioterapia, são os tumores periodontais. O épolis. Há diferentes formas dessa doença, o acanthomatos, o fibromatoso ou os ossificantes, e recentemente nós deixamos de chamá-los épilos e chamamos eles de ameloblastomas. Eu não sei se vocês têm outra denominação para eles, nós temos diferentes nomes para esse tipo de tumor em inglês. E essa aqui é uma publicação de 1997 que usa um daqueles protocolos de segunda, quarta, sexta, 4 Gray, 4 semanas de terapia com 3 sessões por semana. E o gráfico que eu estou mostrando aqui é uma curva de sobrevida de Kaplan-Meier, mostrando a porcentagem que não tem progressão do tumor em uma função do tempo. E o T1, os tumores pequenos, menos de 2 centímetros, tem 100% de controle do tumor até 4 anos ou mais após a radioterapia. E conforme o tumor cresce, o prognóstico diminui. Então, os tumores são menos controlados. Quando olhamos os diferentes tipos de histologia e tipos de tumor, isso não afeta o prognóstico. Então, todos esses tumores periodontais respondem semelhantemente à radioterapia. O que os diferencia é o grau de encolhimento. O épilos, eles diminuem muito com a radioterapia. Eles podem ser controlados, mas podem desaparecer também. Os tumores fibromatosos ou ossificantes, eles tendem a ficar do mesmo tamanho. Eles não tendem a desaparecer. Há um efeito de dose aqui. Se você diminui a dose muito abaixo desses 48 Gray, não funciona tão bem. Então, a radioterapia paliativa não deveria ser utilizada para esse tipo de tumor, porque ela não funciona tão bem quando comparada com a terapia definitiva. É muito importante usar este esquema e uma dose bastante agressiva. Um tumor mais difícil de controlar é o sarcoma oral em cães. É muito raro em gatos. O mais comum em gatos é o carcinoma de células escamosas. Mas o sarcoma oral aqui nos cães é mais comum.
Eles podem ser de alto ou baixo grau, ou podem ser de alto grau biológico, como os fibrosarcomas, mas também vemos os osteosarcomas na cavidade oral. Eles são localmente muito agressivos. Comparado com os osteosarcomas apendiculares, eles têm uma menor taxa de metastatização, mas isso depende da histologia do tumor. O tratamento de opção normalmente é a cirurgia. Aqui vocês conseguem ver um animal com um sarcoma maxilar bastante grande, que podia ser visto no exame físico e também na tomografia. Aqui temos essa formação óssea na maxila e aqui o segmento que foi retirado. Os cães normalmente não vão bem com a cirurgia se o tumor vai muito próximo à linha mediana. E esse é o caso aqui. Esse tumor aqui, ele estava muito próximo da linha média. Esse cão aqui, ele é um bom candidato para a cirurgia e a radioterapia para tratar a doença microscópica residual. Mas pode ficar caro fazer essas duas coisas combinadas. Poderá haver muitos efeitos colaterais no curto prazo. Então, se o proprietário não pode pagar isso, você pode fazer a radioterapia como uma monoterapia, ou você pode pensar ainda nas radioterapias definitiva e paliativa. Fazemos a terapia pós-operatória para sarcomas orais. A sobrevida média é de 18 meses. Isso não é tão ruim assim. Se fizermos a radioterapia como monoterapia, isso normalmente é numa situação onde a dose da radiação é muito importante. Os animais que recebem uma dose grande, eles podem não ter o crescimento do tumor por 1 ano. Se você tiver a radioterapia paliativa, a média de sobrevida é de 4 a 8 meses. Aqui um animal com um melanoma no palato duro, na maxila, um tumor pigmentado. Essa aqui é uma história muito interessante na radioterapia, porque a biologia dos melanomas é diferente da maioria dos tumores. A maioria da radioterapia definitiva é 15 a 20 frações, 5 dias por semana, e paliativo 3 a 6 frações, dadas diariamente ou semanalmente. Mas o melanoma ele é diferente. Ele tem uma baixa taxa do que chamamos taxa alfa-beta. Esse é um conceito de radioterapia que não vou entrar em detalhes aqui. Mas a taxa alfa-beta é baixa, a razão alfa-beta é baixa. Isso significa que baixas doses diárias são muito boas para esse tipo de tumor. Então, os protocolos que usamos aqui com baixas doses são muito bons para melanomas. Tão bons quanto a radioterapia definitiva. Então, nós temos cães com melanoma, nós tentamos usar a radioterapia hipofracionada. O tratamento de opção ainda é a cirurgia. E isso é bom se não há doença metastática, se o cão está se sentindo bem. Mas, se a opção será a radioterapia, porque o tumor não é passível de ressecção ou porque o cliente não quer pagar por uma grande cirurgia, e podemos pensar na radioterapia e usamos esse protocolo de paliação, 1 vez por semana, durante 6 semanas. Podemos fazer 2 vezes por semana, mas aí os efeitos adversos são um pouco piores. É bom porque o custo é reduzido e há poucos efeitos colaterais de curto prazo. Pode ser um tratamento eficaz. 80% dos animais terão a redução do tumor como resposta ao tratamento durante um período de 8 meses. Então, para um tumor que não tem um prognóstico bom de longo prazo, isso é muito bom. Esse artigo foi publicado há uma dezena de anos que observou os fatores de prognóstico para o melanoma. E os fatores de risco eram os tumores localizados caudalmente no fundo da boca, os tumores que causavam osteolise e um grande volume do tumor. E a curva de Kaplan-Meier aqui ao lado mostra a sobrevida média com 1, 2 ou 3 fatores de risco. Aqui, se você tem os 3 fatores de risco, a sua sobrevida será muito baixa. 3 meses. Quando usamos esse protocolo
Mas se não temos fatores de risco, você pode ter uma sobrevida de 21 meses. Então, essa é uma doença com um baixo prognóstico. Alguma informação que podemos ter a partir das informações clínicas que podem nos dizer quanto que um paciente individual poderia se beneficiar. Se você não tem nenhum desses fatores de risco, um intervalo livre de progressão será de 21 meses. Se você tiver um desses fatores de risco, você terá 11 meses de sobrevida sem progressão da doença. O carcinoma escamoso, de células escamosas na cavidade oral em cães é muito diferente dos gatos. Nós fazemos a radioterapia paliativa para essa doença quando não podemos ressecá-la ou quando o prognóstico é ruim. E é o que eu estou mostrando aqui, é um animal antes e após a radioterapia paliativa para esse tipo de carcinoma. E nós podemos ver que temos essa massa ulcerada mandibular que não desaparece com o tratamento, mas que melhora consideravelmente. Embora não houvesse a cura do animal, conseguimos dar um conforto a esse animal por alguns meses. Os carcinomas também podem acontecer na cavidade nasal de cães ou gatos. Os carcinomas intranasais são aproximadamente 1 ou 2% dos cânceres em cães. Eles tendem a crescer em animais que têm o focinho alongado e eles tendem a ser localmente extensas, mas raramente há metástases no momento do diagnóstico. Há alguns dados de necrópsia que sugerem que 40% dos tumores nasais têm metástase e raramente essas metástases causam a morte. Essas imagens aqui são uma apresentação clínica de um animal que está com um teste de airflow que está mostrando aqui o fluxo de ar através das narinas e a redução do fluxo de ar em uma das narinas por causa do tumor. Aqui à direita temos um aspirado de linfonodo. Esse é o linfonodo mandibular, que é um local comum para metástases. O diagnóstico de um tumor nasal normalmente é feito com uma combinação de tomografia para identificar a localização e extensão do tumor. Aqui nós estamos vendo essa massa de tecido mole que está invadindo a cavidade. E aí o animal passa por uma rinoscopia e biópsia. Esse animal está passando por uma biópsia, um pouco de sangramento, para ter uma amostra tecidual. O tratamento para isso é a radioterapia de megavolt definitiva. Nós podemos usar também com a ultravoltagem, mas esses animais precisam de uma cirurgia muito agressiva antes e os efeitos colaterais podem ser muito desafiadores. Quando fazemos a cirurgia para um tumor intranasal, o tumor volta a crescer 3 ou 4 meses depois, porque eles são tumores muito agressivos localmente. Você pode fazer a debridação deles, você pode melhorar os sintomas localmente por algum tempo, mas a recidiva nunca é boa. Com a radioterapia, a sobrevida média é muito maior para os tumores de baixo grau. A sobrevida chega a ser de 1 ano a 14 meses. Nas doenças avançadas, isso significa quando o tumor está avançando invadindo o cérebro ou a pele, aí essa sobrevida diminui para 6 meses. Mas para as doenças com baixo estágio, o prognóstico é bom. Nós aceitamos os efeitos colaterais da radioterapia por causa desse prognóstico. Normalmente, utilizamos a 3D conformada para planejar esses tratamentos. Aqui nós temos o planejamento da 3D conformada. Aqui mostra a radiação, a dose no tumor e também a dose no palato duro e na pele. Temos uma grande dose de radiação aqui e no teto da boca. Isso pode resultar em efeitos colaterais de curto prazo bastante desagradáveis. E com o uso da IMRT, nós podemos ter a mesma dose no interior do tumor, sem afetar tanto o palato duro e a pele. Eu vou lhes mostrar essas imagens, e eu sei que não são muito convincentes, mas olhem aqui, a radiação convencional e a IMRT no paciente. Esses aqui são 2 animais com os mesmos tumores e a mesma extensão do tumor. E vocês conseguem ver aqui
o animal, com o tratamento tradicional, teve muita perda de pelo, as crostas por causa da dermatite, e o animal com a IMRT não teve tantos efeitos colaterais. Essa é a diferença entre você fazer a 3D conformada e a IMRT, onde nós podemos moldar os feixes. A IMRT é muito boa para os tumores nasais, onde podemos ter menos efeitos adversos sobre os olhos, por exemplo. Nós fazemos... Se tivermos muita radiação sobre os olhos, nós podemos ter os olhos muito secos, e isso pode ser muito desagradável para o animal. A terapia definitiva com muitos efeitos colaterais pode ser muito, e se a doença for avançada, os proprietários talvez não queiram investir tanto e deixar o animal 1 mês no hospital se o prognóstico é de sobrevida de 6 meses. Então, podemos pensar na radioterapia paliativa quando a doença é muito extensa, ou quando temos metástases no momento do diagnóstico, ou quando o custo do tratamento for muito caro para o cliente. Há diferentes tipos de protocolos que podemos usar para tratar os tumores intranasais, mas os mais comuns seriam 3 dias consecutivos ou 1 vez por semana durante 5 dias. Isso é muito comum, com a toxicidade mínima, e a sobrevida é de 6 meses, em média. Agora vamos falar do pescoço, vamos falar dos tumores de tireoide. Nós sabemos que os animais, principalmente os gatos, muitas vezes têm hipertireoidismo. Nós falamos do iodo radioativo para o tratamento de hipertireoidismo. A terapia com o feixe externo não é muito comum para os gatos, né, com essa situação, e não sabemos se é muito eficaz. É muito comum que os animais tenham adenomas de tireoide, T4 elevado, e não sabemos se atualmente o feixe externo, a radioterapia com feixe externo seja útil em gatos. Por outro lado, os carcinomas de tireoide em cães são muito comuns. Se eles forem pequenos e livres e móveis, eles podem ser tratados com a cirurgia. Mas se eles forem grandes e fixos, eles podem não ser factíveis de cirurgia por causa do seu sofrimento vascular. E nesse caso, nós pensamos na radioterapia. Essa aqui é uma imagem de tomografia com um tumor de tireoide muito grande, e é difícil ver as margens. E isso não é devido à má qualidade da imagem ou por causa da sala, da iluminação da sala. Isso é porque o tumor está invadindo os tecidos adjacentes, e é difícil delimitar os tecidos tumorais dos normais. E nesse caso, nós podemos usar a radioterapia. A radioterapia definitiva é muito boa para esse tipo de tumor. Pode ser uma boa opção, desde que o paciente possa esperar muito tempo pelo seu benefício. O intervalo livre de progressão é bastante livre. A sobrevida média é de 4 anos para os cães que recebem apenas a radioterapia. O problema é que demora muito tempo para vermos os benefícios. O máximo de diminuição do tumor é vista 8 a 22 meses após o tratamento. Então, isso pode demorar muito. Isso é bastante comum nos tumores endócrinos e neuroendócrinos. Eles respondem lentamente à radioterapia. Esse é um cão que passou pela radioterapia definitiva. Esse animal passou pela radioterapia para os tumores da tireoide. São efeitos colaterais cosméticos, alteração do pigmético, alopecia, mas o animal está muito bem, o tumor diminuiu e o cão está feliz. Into the thorax, there are Agora vamos falar do tórax. Há alguns usos interessantes da radioterapia no tórax. O mais comum são os timomas, os tumores da base do coração e os tumores das vértebras, das costelas. Também pode ser interessante em tumores de pulmão e os hemangiosarcomas cardíacos.
Para o timoma, podemos utilizá-la isolada ou em combinação com a cirurgia. Aqui é uma reconstrução de 3D e em vermelho nós temos o timoma. É um tumor muito grande em um labrador que ia da porção dorsal da dorsal à ventral. Quase não havia mais tecido pulmonar ali. Aqui temos a CT deste animal. Nós tratamos com radioterapia. O cão morreu 14 meses após o tratamento. O tumor diminuiu quase que 100%. Há diferenças entre as espécies em relação à resposta aos timomas. Os gatos tendem a ter os tumores menos invasivos e menos agressivos. Eles conseguem sobreviver por mais tempo, com a sobrevida excedendo 2 anos em média. Os cães têm uma doença mais agressiva, com uma sobrevida média de 10 meses. Aqui temos um plato de radiação com um animal com um timoma muito grande, semelhante ao último slide. E vocês conseguem ver que o uso da IMRT, com essa técnica de pintura, pode ajudar a evitar que a radioterapia atinja o pulmão e o coração. O que é muito importante aqui são as síndromes paraneoplásticas, como a hipercalcemia e a miastenia graves, que podem melhorar ou não com o tratamento. E eles precisam ser equilibrados ou controlados antes de nós iniciarmos a radioterapia. As toxicidades são geralmente bastante discretas. Você imagina que se você fizer uma radioterapia no tórax de um animal, não seja seguro, mas na verdade é bastante seguro se a dose for fracionada. Nós vemos arritmias cardíacas e pneumonite, mas normalmente isso são assintomáticas. São coisas, às vezes nós conseguimos ver alguns efeitos colaterais, como esofagite e traqueite. Um outro exemplo de um tumor que tratamos comumente no tórax são os quimiodectomas ou os tumores da base do coração. O tratamento de opção é pericardiectomia e os animais normalmente morrem por causa do tamponamento cardíaco devido às efusões. A maioria desses quimiodectomas não podem ser ressecados. Então, as opções agora, nos Estados Unidos, alguns deles nos Estados Unidos usam paleia, alguns usam radioterapia e outros os dois. Há poucos dados em relação a isso, há apenas um caso relatado aqui. Esse é uma situação para um relato de caso de um único cão. Esse cão aqui teve uma sobrevida de 2 anos após a radioterapia definitiva, e aí o tumor cresceu novamente após 2 anos e o animal passou por uma segunda sessão de terapia. Se o animal tem uma doença incurável, mas respondem bem à terapia e depois no futuro essa doença volta a se manifestar, podemos considerar uma segunda rodada de radioterapia. Normalmente, a literatura diz que para o retratamento dos tumores, você tem aproximadamente metade, 50% de chances de ter resultado. Então, se você teve um resultado de uma sobrevida de 2 anos até o tumor voltar a crescer, no segundo tratamento você terá uma sobrevida de 6 meses aproximadamente. Esse aqui é um animal antes e depois da radioterapia. E vocês conseguem ver aqui na tomografia o tumor aqui antes do tratamento e depois o tumor 4 meses após o tratamento. O tumor já diminuiu, não está mais tão invasivo. Então, este cão está melhor. Outros tumores torácicos que podemos tratar com radioterapia são os sarcomas de tecidos moles e os mastocitomas, ou os tumores como os condrosarcomas e os osteosarcomas. A radioterapia é apenas reservada aos casos onde a cirurgia não é mais possível ou quando a radioterapia é paliativa. Aqui temos tumores nas vértebras desses animais, nas costelas desses animais, e aqui temos a recidiva local. Aqui. E esse aqui é um tumor primário que está sendo tratado com a SRT, mas também podemos usar a radioterapia paliativa para reduzir a dor e diminuir o crescimento do tumor. O tumor pulmonar é bastante
comumente tratado em seres humanos com a radioterapia, mas pouco tratado na medicina veterinária. Quando não podemos fazer a toracotomia, podemos usar a radioterapia. Isso pode ser usado para os tumores primários de pulmão, para tratar doenças metastáticas. Tipicamente usamos para lesões metastáticas a radioterapia estereostática, e apenas quando cresce muito lentamente. Você não quer fazer isso se você quer ter certeza de que essa é uma doença metastática de padrão de desenvolvimento lento antes de tratar. Na medicina veterinária, fazemos esse tratamento ocasionalmente. Aqui vocês têm um animal onde vocês conseguem ver a doença metastática, em vermelho, de um adenocarcinoma de glândula adrenal. E ele foi tratado com radioterapia e quimioterapia. Os hemangiosarcomas cardíacos, tipicamente tentamos tratar com a radioterapia, mas isso são em casos recentes. Na maioria, os tumores ocorrem no átrio anterior e podem ser tratados com a cirurgia e a quimioterapia. A quimioterapia de escolha é a doxorubicina. A maioria desses tumores não é ressecável ou a cirurgia de ressecção não é algo que o proprietário queira fazer. Nós podemos fazer apenas a cirurgia ou apenas a quimioterapia com uma sobrevida de 3 ou 4 meses. E há um papel emergente para a radioterapia. Nós acabamos de concluir um ensaio clínico há 6 meses usando a radioterapia paliativa para o tratamento de hemangiosarcoma em cães. Foi um estudo piloto e nós queríamos ter certeza de que a radioterapia não pioraria o sangramento. E, na verdade, não piora. O que eu estou mostrando aqui é o tamponamento cardíaco nestes animais. Qual a frequência que eles tinham que fazer a drenagem antes e após a radioterapia. Nós não sabemos qual é o tempo de sobrevida desses animais, mas nós sabemos que diminui a frequência de efusões e que podemos combinar seguramente com a quimioterapia. Então, hoje em dia, nós fazemos 2 frações consecutivas de radioterapia e damos carboplatina. Nós damos a carboplatina e não a doxorubicina, porque não queremos que a cardiotoxicidade da doxorubicina se combine com a cardiotoxicidade da radioterapia, principalmente nesses animais com complicações cardíacas severas. Vamos agora ao abdômen. Há diferentes usos para a radioterapia, como, por exemplo, câncer de bexiga urinária, câncer de próstata, tumores retroperitoneais. E também pode ser usado para tumores de fígado ou tumores adrenais. Então, quando pensamos nos tumores da vesícula urinária, podemos fazer a cirurgia, usar os anti-inflamatórios não esteroidais, quimioterapia isolada, e eu acho que a maioria de nós antes diria que a cirurgia mais quimioterapia seria o tratamento padrão, com uma sobrevida de 10 a 12 meses. Mas se adicionarmos a radioterapia definitiva, nós podemos ter o dobro dessa sobrevida, com uma sobrevida de até 2 anos. Há outras medidas paliativas que podem ser utilizadas, como o stenting, a ablação por laser, a cistotomia através de tubos. Isso pode ser interessante para curto prazo, mas não é curativo. Nós sabemos que a radioterapia pode ajudar os cães com tumores de próstata ou de vesícula urinária. O tratamento é feito uma vez por semana, por 5 ou 6 semanas. O tratamento é bem tolerado, mas a radioterapia paliativa, quando nós usamos para diminuir os sinais clínicos e diminuir as obstruções, mas não para melhorar a sua sobrevida. Quando usamos os protocolos de radioterapia definitiva, nós combinamos com a quimioterapia e esses animais tendem a ir muito bem. Eles têm um risco de toxicidade tardia, até 30% deles poderão ter constrição colônica tardia ou
mas 60% irá ter uma boa resposta com essa terapia, com uma sobrevida média de 20 meses, o que é muito melhor do que apenas a quimioterapia. Os carcinomas das glândulas adrenais, esse aqui é um exemplo de um animal com uma massa perineal. E o melhor tratamento aqui, o melhor prognóstico, pode ser obtido com uma combinação de cirurgia, radioterapia definitiva e quimioterapia. Nós vimos essa imagem antes. Esses animais podem ter efeitos colaterais de curto prazo muito graves. Eles precisam de muito analgésicos, sedativos. Eles acabam tentando correr atrás da própria cauda porque há um desconforto tão grande nessa região. Então é necessário sedá-los bastante com a cipromazina até ter a cicatrização. Se passarem por esse estágio, eles têm a cicatrização e o prognóstico é melhor se a cirurgia é combinada com a radioterapia. A radioterapia não é apenas para a doença local, mas também para as metástases dos linfonodos. Então, você consegue tratar ao mesmo tempo o tumor na região perianal e também o leito dos linfonodos. Novamente, nós podemos usar também a radioterapia paliativa para diminuir o tamanho do tumor. Aqui sabemos que a radioterapia apenas pode ajudar com a hipercalcemia. Aqui a radioterapia pode ajudar. E com a radioterapia isolada, um terço dos animais terá a resolução da hipercalcemia e 2/3, se a radioterapia é combinada com prednisona ou esteroides, haverá a resolução da hipercalcemia. Aqui temos um exemplo de um grande sarcoma que causa obstrução da pelve. Nós conseguimos ver o cólon aqui, que está comprimido. E os tumores aqui podem ser tratados com radioterapia. Eles são casos muito desafiadores, mas podem se beneficiar da radioterapia. Os tumores hepáticos, de uma maneira geral, respondem bem à radioterapia. Isso é uma terapia emergente nesta área. No Japão, o Japão tem feito tratamentos com radiação moderada e tem tido bons resultados. Mesmo em casos quando o tumor não pode ser operado, ele é tratado com radioterapia para diminuir e depois poder ser operado. Esse é um exemplo de um animal com carcinoma hepatocelular. Aqui temos a radiografia, aqui temos a tomografia. O animal passou por radioterapia 2 vezes por semana, 3 semanas seguidas. O tumor reduziu-se e aí a cirurgia é possível. Mas, novamente, essa é uma doença que o tratamento de primeira escolha é cirúrgico. Aqui é o relato de caso que eu acabei de descrever. E esses animais têm uma sobrevida de 1 ano e meio. Entretanto, a casuística é pequena, 6 cães apenas. Nós vamos aprender mais sobre isso. Isso é o que aconteceu com um dos cães, que evoluiu de um tumor muito grande para um tumor que diminuiu em 2 meses. Um outro uso muito interessante da radioterapia são os tratamentos dos tumores adrenais. Isso foi publicado na forma de abstract, mas nunca na literatura. Foi apresentado várias vezes pelo grupo italiano na SVOC. Eles descreveram o uso da radioterapia para o tratamento de tumores adrenais não cirúrgicos ou invasivos e podem ser usados para tratamento de tumores da cortical ou feocromocitomas. Eles tendem a tolerar muito bem o tratamento e quanto se ganha com isso é difícil saber. Nos casos onde há muita invasão vascular e esses animais não podem ser operados, a radioterapia acaba sendo uma alternativa interessante. Alguns tumores miscelâneos que podemos tratar. Vocês provavelmente aqui veem os tumores venéreos transmissíveis. Eles podem ser tratados com a quimioterapia, com a vincristina. A vincristina é muito eficaz aqui. Mas há casos onde eles têm os sítios de reservatório, os locais de reservatório, onde não há uma boa resposta. E há alguns dados, algumas publicações que sugerem que os cães com esses tumores reagem muito bem a baixas doses de radiação. Então, um tratamento único com uma radiação de 10 Gray pode resolver muitos desses TVTs que não respondem bem à quimioterapia.
A radioterapia também é potencialmente anti-inflamatória. Nós podemos utilizar a radioterapia para doenças não cancerígenas, como, por exemplo, os granulomas por lambedura, as artrites. Não há dados publicados para a rinite, mas quando eu busquei os dados do ACVR, eles falaram de 20 casos que foram publicados por veterinários de diferentes lugares, relatando a sua experiência usando protocolos paliativos durante 5 dias. A maioria desses animais tiveram uma melhora da rinite, havendo a quase resolução dos sinais clínicos com uma duração de aproximadamente 1 ano. Uma outra doença inflamatória onde podemos usar a radiação são os granulomas por lambedura. Há duas publicações que descrevem esses resultados, muito semelhantes ao TVT. Baixas doses de radiação podem ser usadas para uma ação paliativa sobre essas massas. Então, aqueles granulomas que resistem ao tratamento com medicação, podemos ter uma melhoria com a radioterapia. As doenças inflamatórias podem incluir a artrite. Isso foi feito há vários anos. Em 1950, houve várias publicações que na sua maioria vêm da Alemanha. Eu não leio alemão, então não sei todos os detalhes. Mas esses aqui são protocolos de baixa dose que para a artrite a artrite terminal, onde os cães não respondem mais aos medicamentos, esses animais podem beneficiar-se da radioterapia das articulações, com um conforto dessas regiões. Aqui tem um animal com uma artrite do cotovelo, e esse animal que está sendo tratado com outro tipo de radioterapia que eles têm na Alemanha, mas o que vocês têm aqui também funciona para isso, e aqui esse animal tratado com radioterapia. O uso da radioterapia em outras espécies, vou falar muito rápido sobre isso por causa do tempo. Aqui é um coelho que tratamos há 1 ano. Esse animal ele foi nos apresentado com os olhos que estavam saindo da cavidade oral, da cavidade cranial. O veterinário que tratou inicialmente achou que era uma infecção nasal, e por isso que esses olhos estavam tão sobressaltados. E aí nós descobrimos que era um timoma. Não era muito significativo, mas metade do tratamento nós conseguimos melhorar os sintomas, e esse animal acabou vivendo por muito tempo. Há algumas publicações da radioterapia para o tratamento do timoma em coelhos. A sobrevida média é boa, desde que o coelho consiga sobreviver à anestesia, porque a anestesia em coelhos pode ser um problema. Uma vez que eles passam pela anestesia e sobrevivem à anestesia, eles podem viver por muitos anos. O único problema prognóstico é o seu peso. Os coelhos, que são muito pequenos e muito leves, eles têm um prognóstico pior. Esse aqui é um papagaio que tinha um carcinoma de células escamosas no bico, e esse papagaio passou por 4 tratamentos de radioterapia, 1 vez por semana. Esse aqui foi o porte filme que nós fizemos para planejar a radioterapia. Aqui houve a remoção cirúrgica. O cirurgião chegou para nós e falou: olha, não estamos conseguindo melhorar o estado desse animal. Fizemos a radioterapia e o animal viveu por mais de 18 meses com um bom controle da doença. Aqui temos uma tartaruga, e a maioria das vezes o que acontece é que os tumores estão no casco, então você não precisa anestesiar esses animais. Se você só para imobilizá-los, você põe eles em cima de uma estrutura, amarra as patas de trás, e aí você consegue fazer o tratamento de radioterapia imobilizando o animal desta forma. Essa tartaruga tinha um carcinoma no casco que não foi completamente removido com a cirurgia. Tínhamos uma doença residual aqui. Nós tratamos essa tartaruga com a IMR. Nós usamos a IMR para não agredir os órgãos internos e
colocamos um outro material aqui para ajudar a conter a dose de radiação. Eu recebi uma... Nós tratamos essa tartaruga há 18 meses e fiquei sabendo ontem que essa tartaruga ainda está indo muito bem. Ela atualmente está morando num museu sem evidências de crescimento. E aqui é uma imagem, de novo, da tartaruga. Não há evidência de crescimento do tumor. E com isso, eu gostaria de terminar as palestras e eu estou aqui para as perguntas. Eu agradeço a Carla pelo convite, estou muito honrado por esse convite. É muito interessante que vocês tenham essa oportunidade de ter um centro de tratamento com radioterapia na América Latina. É impressionante, tudo o que eu vi aqui tem sido muito interessante para mim. Muito obrigado. Oi, eu queria saber com relação aos tumores cerebrais, se todas as vezes antes de indicar radioterapia e definir o protocolo, se vocês fazem biópsia ou se tem algum caso que vocês se baseiam só pelos achados de imagem. Na grande maioria das vezes, nós apenas usamos os relatórios de imagem e o diagnóstico, o suposto diagnóstico. É difícil nós termos uma biópsia. Normalmente fazemos a radioterapia isolada. Isso quer dizer que não é possível fazer uma biópsia desse tumor ou o proprietário não quer fazer uma biópsia. Então, simplesmente usamos os laudos de imagem. Às vezes não sabemos o que estamos tratando ou estamos tratando algo que não é um tumor, mas normalmente apenas usamos os laudos de imagem. É muito semelhante em pessoas. Em seres humanos, normalmente é um resultado. Porque eu estava considerando, por exemplo, uma situação que a gente não consegue diferenciar gliomas e que são de vários tipos de linfomas. Então, não sei se seria necessária a biópsia de um modo ideal. Essa é a situação mais complicada, diferenciar os gliomas e os linfomas. O que eu costumo fazer é que, normalmente, os linfomas são mais difusos, há lesões múltiplas. Normalmente, pelo menos, eu tento fazer o PCR. Vocês têm o PCR? O PCR para o linfoma no CFF, para procurar evidências do linfoma. É o que eu uso. Não é o ideal, mas nesses casos, talvez a biópsia seja realmente mais interessante de ser feito, porque o prognóstico para um linfoma de sistema nervoso central é um tanto quanto ruim. Você podia fazer uma associação de um Ki-67 alto com uma melhor resposta à radioterapia? Existe essa correlação? I'm not sure I know what a CAMT. If it's possible to use Ki-67 high levels of Ki-67 to a best response to RT. Faz sentido o que você está falando. É a mesma coisa que o índice mitótico. Sabemos que as células que se proliferam com mais rapidez são as mais afetadas. Então, os tumores com um alto índice mitótico, que está proliferando rapidamente, ele deveria reduzir o tamanho mais rapidamente como resposta à terapia. A questão é, quando o tumor encolhe, não está associado com o tempo de controle desse tumor. E isso está mais associado com o tipo de tumor. Por exemplo, os carcinomas, de uma maneira geral, eles encolhem muito mais que os sarcomas. Mas isso não quer dizer que há uma diferença de como a radioterapia funciona no controle de longo prazo. Um carcinoma, ele pode encolher bastante e
crescer após um ano, enquanto que um sarcoma poderá parar de crescer e voltar a crescer muito mais tarde. Mas nos tumores que podem diminuir com a radiação, podemos usar esse índice que você mencionou, mas eu não saberia dizer, não tenho essa resposta. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Dr. Michael Noonan. Foi um grande prazer tê-lo aqui e acho que você contribuiu bastante com informações aqui para o grupo de veterinários no Brasil. Obrigada.